Bom dia. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Então, vamos hoje estudar. Estou falando baixo? Então, hoje vamos apresentar esse estudo sobre a caridade material e a caridade moral. Ué. Vamos ver. Jesus, o maior mestre, o maior professor, pedagogo que nós tivemos entre nós encarnado. E nos acompanha até hoje como governador do nosso planeta, não é verdade? É o espírito mais puro que já habitou o nosso planeta azul, como dizem os nossos irmãos maiores. Ele exemplificou a caridade em todos os sentidos. Então, tirando do Livro dos Espíritos, a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Vejamos a resposta dos nossos irmãos maiores. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Tem um livro chamado Roteiro de Jesus, que foi escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo nosso irmão X. E ele nos conta uma história como real da vida de Jesus. Então, ele nos diz assim, que Ibrahim, um cameleiro, estava caminhando, encontrou-se com Jesus e começou a fazer perguntas sobre como amar realmente o próximo. Então, Jesus, ele perguntou, Senhor, como que eu vou amar? O Senhor diz para amar o próximo, amar o inimigo, mas como que eu vou amar um inimigo meu? Jesus disse assim, perdoando e trabalhando. Ele falou, mas e se ele agir de má fé para comigo? Então Jesus diz assim, perdoa, meu filho, perdoa e trabalha para que ele veja seus exemplos e se torne melhor. Não se conformando, ele pergunta, mas Senhor, e se ele me cercar e eu ficar sem saída? Ora, meu filho, paciência e continua trabalhando e perdoando. Mas, Senhor, e se ele vedar o meu caminho, não conseguir passar? E se ele atirar em mim flechas com fogo? Aí Jesus responde, não se importe com nada, perdoa e trabalha. Então ele diz assim, mas se meu inimigo me ferir, se ele me ferir profundamente o corpo, vai, meu filho, cuida de suas feridas, de suas chagas, perdoa e trabalha. E ele, então, olhando para baixo, fala, mas, Senhor, e se, por causa dele, eu for aprisionado sem ter culpa de nada, sem ter feito nada? Durante a sua estadia na prisão, meu filho, perdoa e trabalha. Fique melhor ainda, porque assim ele verá como você se comporta e ele não vai mais ficar seu inimigo. Aí ele fala, mas Senhor, e se ele me levar para a cama, ferido, cheio de chagas? Mesmo assim, meu filho,
perdoa e trabalha. E ele, inconformado, então fala, mas e se eu morrer por causa dele? Ah, meu filho, perdoa e trabalha. Aí ele fala assim, mas e se por acaso, então, eu perdoar tudo que ele me fizer, a sua má fé, a sua perseguição a mim, ele me vedar os caminhos para que eu não possa passar? E se eu perdoar mesmo as feridas que ele me fizer? E se eu perdoar mesmo se ele me aprisionar um dia? E, enfim, fazer com que o meu algoz perceba que eu o perdoo e que eu o amo como o Senhor tem ensinado. Aí Jesus diz o quê? Ah, meu filho, então você vai chegar perante o Pai de amor e misericórdia como um mero servidor. Ele falou, mero servidor, mas isso é o máximo para mim. Aí ele diz assim, Jesus, sim, mas como nunca, o Pai irá te abençoar e você será então, vivenciará então na paz e na luz. Então veja só, nós às vezes nos sentimos tão mal, né, por termos inimigos, como a gente sabe disso, mesmo aqui na Terra, encarnados, como na vida espiritual, irmãos que às vezes nos perseguem, às vezes não, sempre, né, nós temos os inimigos que nos perseguem, que nos observam o caminho e que nos obrigam a andar na linha, né, graças a Deus. E a gente reclama tanto, não é? Mas a gente tem que pensar, meu Deus, se hoje eu tenho alguém que me repele, que não gosta de mim, nós que sabemos das reencarnações, nós sabemos que é porque ali atrás nós fizemos alguma coisa para esse irmão, não é verdade? Na verdade, nós é que fomos inimigos deles. Então, mais do que nunca, as palavras de Jesus, seus ensinamentos de amor, nos concitam a nos melhorarmos cada vez mais, né? A nos tornarmos cada vez mais perfeitos, mais caridosos, não somente com aqueles que nos cercam, mas conosco mesmo. Porque muitas vezes nós nos sentimos culpados, né? Lá na nossa mente, na nossa consciência, nós temos a culpa do nosso passado. Então, a próxima pergunta. Desculpa. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Caridade é uma palavra que vem do latim caritas. E a caridade, na verdade, significa uma virtude que nós adquirimos de fazer o bem, amar a Deus como todas as coisas, diz Jesus, e o próximo como a ti mesmo. Então, nós temos de aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aqui, por exemplo, nós temos tantas pessoas, né? E vejamos bem, nós somos irmãos. Todos nós, vocês são meus irmãos, eu sou irmã de vocês. Olhando do lado, é nossos irmãos que estão aqui. Porque todos fomos criados pelo mesmo Pai de amor e misericórdia. Todos nós. E nós ainda, nesse mundo tão lindo que o Pai nos colocou, são rios, são cachoeiras, são aves, são peixes de tantas qualidades, flores. É muito lindo esse mundo nosso. E nós, ainda aqui, nessa beleza de mundo, desse planeta azul, dirigido pelo Mestre Maior, pelo governador do planeta, nosso Senhor Jesus Cristo, criados todos pelo mesmo Pai de amor, ainda temos aversão, ainda temos preconceitos. Quem sabe, aquele que nos estende a mão hoje para pedir o material que nós também devemos dar, com certeza. Também o material nós devemos dar.
Talvez aquele irmão a quem a gente repila pela aparência, pelo cheiro, nós somos assim ainda, infelizmente, né? Temos medo que ele entre na nossa casa e pode ser que seja um pai muito amado de outra vida, um irmão nosso de outra vida. Já pensamos nisso? A gente não pensa isso. A chave maior da nossa doutrina é a reencarnação. Ela abre as portas para que a gente entenda tudo. Quando eu era menina, na minha cidade, eu não me conformava, não era espírita ainda, era católica, nessa encarnação. Eu não me conformava com as crianças doentes, pobrezinhas, com os aleijados, com os paralíticos. Então, eu estudava numa escola católica, né, de freiras, de irmãs, de caridade. Eu saía de lá e corria para a igreja e ia perguntar para o padre: Padre, por que que tem... Eu não me conformava com todas essas situações, eu perguntava. Ele dizia: isso é coisa de Deus, minha filha. Sempre ele repetia a mesma coisa, eu não me conformava. No dia em que minha irmã me convidou para ir numa reunião, numa casa espírita, eu chorei o tempo todo. Subiu um tremor assim da minha perna, de baixo para cima, assim, e eu chorava, não sabia por quê. Comecei a ler os livros. E daí, então, essa palavra reencarnação me abriu os caminhos. Era o que eu pensava, né? Que não seria justo nosso pai se ele desse a alguns uma sorte tão má, numa vida só, e a outros a possibilidade de estudo, de uma vida confortável, roupas, comida, né? Não me conformava com isso, mas então eu passei a entender as reencarnações. Eu posso ter tido a inteligência em outra, mas nessa eu não tenho oportunidade de estudo ou de adquirir mais inteligência, porque eu tenho outra missão, outras provas, outros problemas vão vir ao meu encontro para que eu possa aprender. Nós reclamamos tanto, não é? A gente fala: meu Deus, por que que a minha vida é assim? Por que que é assado? Por que que eu estou passando por isso? Deus, né? Às vezes a gente fala isso, mas nosso Pai é muito sábio. E, na verdade, ele não nos impõe nada. Nunca, numa reencarnação nossa, a gente é impelido a fazer alguma coisa. Nós escolhemos tudo que viemos passar. E muitas vezes nossa prova é muito atenuada, muito atenuada. Nós vamos ver isso mais à frente. Amai-vos uns aos outros como irmãos de Jesus. Como eu vos amo, como eu vos amei. Olha, amai-vos uns aos outros. A caridade, segundo Jesus, não se restringe somente à esmola, né? Abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Aí a gente fala assim: ah, mas eu tenho um chefe tão chato, né? Uma pessoa que quer mandar em mim, ele se sente muito superior só porque tem o cargo de chefe, né? Mas aí que está. No Evangelho segundo o Espiritismo tem conselhos dos nossos irmãos maiores, completando esse ensinamento de Jesus, como a gente agir até mesmo com os superiores, os que são muito prepotentes ou arrogantes, orgulhosos. Mesmo assim, dizem eles, para a gente ser humilde, né? Às vezes, os nossos inferiores, porque é nosso inferior, nós tratamos mal. Lembrar sempre de que pode ser um ser que foi muito querido ali em reencarnação muito próxima atrás. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais?
E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, certo? Nessa existência, muitas vezes a gente encontra pessoas, vocês vão concordar comigo, que a gente bate o olhar e fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa. E, de repente, na convivência, a gente vê que aquela pessoa é muito para a gente. Às vezes parece nosso irmão, nossa irmã, né? Quando que lá no nosso próprio lar, nós não nos damos tão bem com os nossos parentes, com o nosso irmão, com a nossa irmã, como nos damos bem com esse que nós encontramos. Não é assim? Assim como tem pessoa que você bate o olho, ai, dá uma coisa incrível na gente, não dá? A gente fica, meu Deus, o que é isso, né? Tudo coisas do passado que a gente tem que resolver nessa encarnação. Isso é caridade também. Conosco mesmo e para aqueles que nos cercam, né? Que muitas vezes se tornaram assim arredios à nossa presença, e nós a eles, por culpa nossa mesmo. Né? A gente sempre tem a tendência a falar assim, meu inimigo, que raiva. Não é que raiva. Se é nosso inimigo, é porque alguma coisa lhes fizemos. Vamos nos lembrar sempre disso. Né? Certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, distribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se toma vingança, se toma por vingança. Então, nunca pensar, também ele me paga, ela vai ver. Não. Vamos amar aquela criatura, vamos perdoar, como Jesus ensinou aquele senhor Ibrahim. Perdoar e trabalhar. Trabalhar para que nós nos tornemos melhor, para que ele nos ame mais, né? Porque às vezes a gente, por causa de não bater o olho, não gostar de uma pessoa, a gente se torna antipático também. Então vamos mudar a nossa atitude, principalmente com aqueles que nos olham com os olhos maus, né? Porque vem em nós na mente. Nossa Senhora, falando em mente, nós já pensamos no universo mental que nós temos? Cada um de nós, quantas reencarnações nós já tivemos? Eu não posso julgar nenhum de nós, nenhum, por meu universo, porque eu passei certas experiências que aquele irmão não passou. Isso também é fator que nos leva à caridade, a aceitar as pessoas como elas são, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande, veja só um casamento, a gente casa e fala assim, ai, agora o meu parceiro, a minha parceira, meu esposo, minha esposa, vai fazer tudo o que eu gosto. Não, não é assim. Eu acho assim, eu acho não, certeza, que num casamento a gente vai se ajustando. Ele não gosta de fazer isso, então não vou fazer mais. Ela gosta que eu faça assim, então... E vai se aproximando. O casamento se dá quando os dois se aproximam sem perder a individualidade. E nós, às vezes, queremos que o outro perca a individualidade para ser do jeito que nós queremos. É errado. Não vai nunca ter casamento, né? O ato nupcial, a festa, é uma coisa, mas a união só se dá quando há esse entendimento, quando há o perdão, né? Às vezes a gente tem que perdoar também. Quando há o carinho, né? Se um começa a falar mal com o outro, de uma maneira brusca, agressiva, o outro tem a tendência a fazer a mesma coisa. Então, nós temos que aprender não só no relacionamento de casamento, mas na vida em geral, a termos paciência com as pessoas, a saber entender o ponto de vista das pessoas, sem querer que sejamos nós os vencedores, os que ditam regras, não é? Isso é caridade, é muita caridade. Quando se fala que não se pode votar aos inimigos o mesmo amor, né? Não desejar o mal. É meu inimigo velado, aparece, ele me olha com cara ruim,
não quer saber de mim, me responde mal, mas nós podemos, diz o Evangelho, os irmãos maiores, que a gente deseje o bem para aquela criatura, ore por ela, né? Tentar ser amigo daquela criatura que mostra assim, esse desafeto por nós. Que se deve pensar da esmola. O homem, reduzido a esse pedir esmola, se degrada moral e fisicamente, né? Aquele que pede esmola, ele se sente abatido, logicamente. Às vezes a gente vê e fala, olha aí, está pedindo esmola, mas ele está se sentindo mal, né? Se degrada moral e fisicamente também. Se veste com andrajos, não tem mais vontade de lutar pela vida, se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Então, veja bem, às vezes a gente fala, aqui, por exemplo, eu trabalho, eu ouço pessoas de posse aqui dizerem assim, eu trabalho, mas o dinheiro vai tudo para os velhos, para as crianças, para os doentes, mas é assim que tem que ser a sociedade. Veja bem, numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, é para ser assim. Nós estamos numa transformação do nosso planeta em que nós nos sentimos tão desarvorados, não é? Tanta coisa acontecendo. Parece que a gente vê o mal ganhando corpo. Às vezes a gente fala, como pode isso, né? Nos nossos pensamentos íntimos, nós não nos conformamos, parece que o mundo está ficando ruim. Não é assim. Nós encaramos assim. Quando nós fazemos uma faxina na nossa casa, bem feitinha mesmo, da hora, né? A gente faz o quê? Levanta as cadeiras em cima da mesa, arrasta os móveis. A gente não faz isso mesmo, quando a gente quer limpar mesmo, de verdade. Aquilo fica uma bagunça tal que, de repente, chega um marido, chega um filho, chega alguém, fala, Deus me livre, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, vou embora. E sai, né? Deixa a gente lá fazendo faxina sozinha, né? Mas, então, mesma coisa o nosso mundo. Está sendo feita uma faxina, está revirando tudo para que depois fique tudo arrumadinho. Diz Divaldo que nós já entramos no século, no período de renovação, que é o que nosso mundo de provas e expiações está passando, para o mundo de regeneração, renovado, né? Hoje em dia, você conversa com as pessoas e fala assim, eu queria voltar às minhas origens, queria morar num sítiozinho, num lugar simplesinho, gostoso, onde eu me sentisse bem. Quem sente assim? Levanta a mão. Maioria. A gente almeja por isso, de tanta confusão que a gente vê no mundo. Mas nós estamos fazendo parte dessa transformação. Nós estamos fazendo parte dessa limpeza que está sendo feita. A gente precisa colaborar, nos melhorando a nós mesmos, principalmente, tendo caridade com os que estão à nossa volta, ensinar. E ensinar muito. A gente vem na casa espírita, a gente aprende tanta coisa, né? Temos aulas, aprendemos o amor, aprendemos que a doutrina de Jesus é toda amor e misericórdia, mas nós temos que praticar isso. E praticar significa amor. Amor significa caridade. Caridade conosco mesmo e caridade com aqueles que nos cercam, né? Hoje em dia, nós estamos sendo alertados, o próprio Divaldo já disse isso numa palestra agora, penúltima palestra que ele fez aqui, em Miami. Ele disse que até o ano de 2019, 2020, vão haver muitos suicídios, disse ele naquela época, e estão havendo. E não é suicídio só de adulto, não. São de crianças e de jovens, a maioria, entre 15 e 20 anos. Vamos prestar atenção nesse chamamento. Nós temos obrigação de ajudar esses jovens, de passar a eles o que temos ensinado, de passar esperança, de passar fé,
Porque o que a gente vê hoje em dia, as pessoas sem fé, falam assim, está tudo indo para o buraco. É assim mesmo que fala. Está tudo mesmo estragando, não é assim. Vamos enxergar com os olhos da alma, com os olhos do coração. É uma limpeza, uma mudança que vai levar para melhor, mas nós temos que ser atentos e atuantes. Nós temos que trabalhar, atender os velhinhos. Às vezes os velhinhos, minha vida está... Não, olha, tenha fé. Um jovem, meu pai e minha mãe não ligam para mim, eu estou com vontade de morrer, eu não encontro trabalho, eu não estou conseguindo estudar. Vamos erguer aquilo lá. Nós temos uma mania muito ruim, que quando alguém conta seu problema dessa maneira, a gente fala assim, também você não faz nada. Não é assim. As pessoas, muitas nessa época aqui, estão sentindo depressão, que também é o mal do século. A depressão, ela tem suas causas físicas, mas é mais espiritual. É mais um querer se libertar das provas da vida, da dificuldade que a vida está trazendo. Então, o que é que pode oferecer ânimo, esperança e fé para essas pessoas? Nada mais que a doutrina de Jesus, que é tão bem explanada para nós com a doutrina espírita, onde os irmãos maiores vêm nos ensinar tudo sobre a ciência, sobre a filosofia, que nos... Meu Deus, agora eu estou entendendo tudo, estou com o meu pé no chão, eu não estou mais boiando na vida sem entender nada que está acontecendo. A gente começa a entender. Então, vamos abraçar muito, praticar essa caridade, esse amor com aqueles que estão ao nosso lado, que vêm nos procurar. Pensando que, mesmo que esteja na pior situação, nós não devemos denegrir mais ainda, afundar mais ainda para o buraco, mas fazer com que aquela criatura em depressão, né, sem esperança, sem fé, se levante com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa atenção, sem crítica. A verdadeira caridade é sempre boa, benevolente, está mais no gesto do que no fato. Ostentação lhe tira o mérito, o coração não é tocado. Ostentação é o orgulho, né? A gente lembra daquela cena de Jesus, quando aquele rico, ele com os discípulos, aquele rico vai e despeja um sacão de moeda no gasofilácio em frente ao templo, e Jesus depois fala, prestemos atenção. Nisso vem uma senhora toda cobertinha, até se escondendo, encolhidinha, e vai lá e coloca uma moedinha. Então ele fala para os discípulos, está vendo? Essa mulher é viúva, ela deu mais do que esse outro, né, senhor do templo, que jogou lá e ficou olhando. Se o público estava olhando para ele, a quantidade de moedas que ele estava jogando lá, um sacão de moeda. É a caridade sem ostentação. Ele diz, em verdade vos digo, que essa mulher deu muito mais do que ele, veja bem, porque ela deu do necessário, ele deu do que está sobrando à mesa dele. E assim quando a gente faz alguma coisa, é fazer com doação a verdadeira, sem cobrar também. Que cobrar também é orgulho, vou fazer isso para aquela pessoa, mas quem sabe depois ela vai me tratar bem, ou vai me dar um emprego, ou vai... Não. Fazer de coração, com amor, com humildade, sem ter orgulho, né? Sem esse egoísmo de querer uma volta daquilo que nós fizemos, né? A ostentação tira o mérito da caridade que nós fazemos. Que a vossa mão esquerda, ensina também Jesus, ignore o que dá a vossa mão direita. Essa aqui não pode saber. Quer dizer, nunca cobrar nada, fazer realmente por amor. A doutrina de Jesus é toda amor. Vamos pensar nisso, né? Tudo que a gente fizer por amor é caridade. Agora vamos ver do livro Vinha de Luz, essa lição chama Caridade Essencial, o Emmanuel que nos dá, através do Chico Xavier. Saúde,
Saúde. O negócio é deixar sair. Então, a caridade é essa, que andeis segundo os seus ensinamentos. Este é um mandamento, como desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Andar segundo os ensinamentos, nós temos aprendido tanto ensinamento, né? Andemos como ele, esse é o mandamento. Quando o Chico estudava assim, que nessa passagem de João Evangelista, isso foi Jesus que falou, João está escrevendo para a gente, né? Está no Evangelho, no Novo Testamento. O Chico, ele costumava estudar o Evangelho. E então foi se formando esses livrinhos, né? Vinha de Luz, Pai Nosso, eles são todos iguaizinhos. São ótimos, uma leitura maravilhosa para a gente fazer. Depois que eles terminavam o estudo, desmembrando esse ensinamento, veja bem, ele estudava, falava, os outros falavam, estudavam, o Emmanuel sempre depois dava uma lição. E aqui está, Emmanuel. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Sempre. As bênçãos divinas a fonte divina das bênçãos do Senhor. A gente fala em fonte divina, já pensou? Caindo bênçãos sobre nós, porque nós praticamos a caridade, e assim é. E assim é. Né? Como é bom. Quem aqui pode me dizer... Durante o dia, se a gente pratica uma caridade, ou seja material, ou seja moral, quer dizer, dar alívio, conforto, conselho, ouvir também é caridade. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa fala tanta coisa que eu não gosto de ouvir, né? A gente fala babaca, né? Então, fala assim, ai, que ruim, mas não. Vamos abrir os ouvidos para ouvir aquela pessoa, precisa falar, às vezes, dos seus problemas. Aí a gente vai encaminhando a conversação de uma maneira que ela vai modificando o seu modo de pensar negativo. Caridade também é falar, né, que da nossa boca saiam palavras boas, de ânimo, de coragem para a pessoa que está mal. Né? Caridade é agir com as mãos. Tanta coisa, de tantas maneiras podemos praticar o amor e a caridade, né? E receber essas bênçãos do alto. Então, eu ia perguntando, quem aqui já não sentiu, depois de praticar durante o dia uma caridade qualquer, um benefício para alguém, que à noite não deita na cama e sente, parece que, ai, que delícia, até respira melhor. Levanta a mão. Aí, tá vendo? Por quê? Porque naquele dia que você beneficiou alguém, aquela pessoa, à noite, eleva o seu pensamento a Deus e fala, meu Deus, muito obrigada por aquela senhora, aquele senhor, aquela pessoa ter me ajudado hoje. E nós que recebemos as bênçãos. Olha que delícia. É muito bom. Continua Emmanuel. Quem dá pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus. Olha que grande isso. Quem faz tudo isso colabora na edificação do reino de Deus, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Aqui tem uma outra caridade que Emmanuel nos chama a atenção, que às vezes porque a pessoa pertence a outra religião, a outro agrupamento religioso, a gente também falta com a caridade, relega aquela pessoa. Nós não podemos fazer isso. Cada um tem seu caminho. Se aquele irmão segue aquele caminho, aquela religião, é porque está fazendo bem para ele. Se o outro segue a outra, é porque está fazendo bem para ele. Uma vez um espírito nos disse uma coisa muito importante, muito linda, que a gente segue, como na noite de Belém, a estrela no céu, que a gente segue a estrela no céu até que ela desapareça, então a gente toma outra para seguir. E assim é. Às vezes a pessoa está numa religião severa, que ainda fala da justiça divina como vai te prejudicar se você não fizer isso ou aquilo, porque nós sabemos que não é mais assim, não é?
A gente sabe que se a gente agir bem, nós vamos colher coisas boas. Se agir mal, colheremos o que plantamos, não é? Mas tem religiões que ainda são assim, porque aquelas pessoas ainda precisam disso. Elas ainda precisam falar, se você fizer tal coisa, você vai super mal na vida, você vai, né? Precisa daquilo. A hora que aquela estrela sumir no céu, ele vai seguir outra. E mesmo nós, às vezes a gente põe aqui um título, né? Sou espírita, como assim? Ah, eu estou salvo, ninguém vai fazer nada comigo, quando eu partir daqui eu... O título, a religião não quer dizer nada. Aliás, o espiritismo nem é religião, leva a religião, porque religião é da palavra religar, ele nos ligar com o alto. O espiritismo é ciência e filosofia, né? Então, observando, aprendendo, perguntando de onde fomos, para onde viemos, tudo aquilo que a gente aprende, vai nos encaminhar a religar com Deus novamente. Agora, só de saber a doutrina e repetir toda a doutrina ipsis literis, como fala, vai nos trazer a salvação? Não. O que é que vai nos trazer a salvação? A ação, a prática, né? Então, a gente aprende aqui. Uma vez um espírito nos disse uma coisa muito interessante, muito linda, muito profunda. Ele nos disse assim, a gente houve uma preleção, houve uma aula, né, sobre alguma coisa para nos elevar, para nos fazer crescer, a gente aprende. Mas ele falou assim, nós temos que aprender, quer dizer, com a mente, né, aprender, e apreender com 2 vezes, que é segurar dentro da gente aquele ensinamento profundo e bom e que nos eleva a moral. Porque se a gente aprende, segura dentro da gente, aí vai fazer parte das nossas ações, do nosso olhar sem maldade, olhar como uma criança, como Jesus disse, sede como uma criança, olha com inocência as coisas, falar bem, ouvir sem maldade também, porque às vezes nossos ouvidos são maus, a gente ouve uma coisa, modifica tudo, já imagina que aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Então, apreender, quer dizer, que o ensinamento faça parte de nós, fica dentro de nós, né? Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou edificação de si mesmo. Aí entra a reforma íntima, né? A gente não pode, não consegue fazer o bem se nós não nos modificarmos a nós mesmos e se nós não amarmos a nós mesmos. Jesus que disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem não se ama, quem se acha um lixo, uma porcaria, como a gente fala, como que vai amar o outro se ele não ama nem a si mesmo? Então, acostumar a abrir a janela de manhã, olhar o céu, olhar uma florzinha nascendo, porque nosso olhar é muito assim, né? Vou trabalhar, não olha para nada. Vou voltar, não pode. A gente precisa amar a nossa vida, gostar do que nós fazemos, observar as coisas à nossa volta, olhar para o céu todo dia, agradecer a Deus todo dia, é caridade conosco mesmo. Aí, então, a gente vai poder entender o nosso próximo e amá-lo também, praticar a caridade. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílio fraternais. Veja bem, é o praticar, né? Nos doarmos, ação do amor verdadeiro que Jesus nos tem ensinado. Em razão disso, continua Emmanuel, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria. É isso que nós temos que disseminar na nossa vida.
esperança, gratidão, conforto e intercessões divinas. Que nós possamos tomar na nossa vida essa missão conosco mesmo, né? De levar alegria por onde passarmos. O Divaldo fala que a gente tem que deixar um rastro de luz. É isso, é levar alegria para os corações, levar esperança nesses dias sombrios, difíceis, né? Levar a notícia de que tudo está mudando para melhor. Nós enxergamos só as coisas ruins, porque nossos olhos são assim ainda. Mas existem tantos grupos bons, religiões que estão fazendo maravilhas. E nós, às vezes, por não sentir, eu sou espírita, eu já estou salva, aí a gente procura, se acomoda, não faz o bem, não pratica, não bate a porta das pessoas para saber se precisa de alguma coisa. Ou se você me dá, aí a caridade material, umas roupas, uns alimentos, uns agasalhos, cobertores para eu levar para os mais necessitados. Nós somos acomodados ainda, eu falo por mim mesma. A gente precisa sair mais, praticar mais, não é? A gente vê exemplos maravilhosos, né? A Madre Teresa. Nos lembramos de São Francisco de Assis, né? Quantos espíritos maravilhosos, o Gandhi, quanta caridade, quanto amor, quanto desprendimento de si mesmos, né? Por amor ao próximo, levando sempre a caridade maior da fé, da esperança e da alegria, do conforto, né? Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, aqui que o Emmanuel fala, sem o qual não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. O que é edificação? É a gente crescer, subir a escadaria da vida para sermos melhores, né? E a redenção de nós mesmos, quer dizer, a gente tem aprendido no Espiritismo que o mal que nós fazemos, ele some, ele se desvanece, ele se apaga com o bem que nós fazemos. Aí é mais uma razão para praticar o amor, praticar a caridade. Vocês já devem ter ouvido a história, mas eu vou repetir aqui, psicografia do Chico Xavier também, em que ele conta que um senhor, eu não lembro agora o nome dele na história que o Chico conta, estava carregando uma máquina de escrever, daquelas antigas, cheia de ferragem, de ferro mesmo, pesada, né? Ele estava no escritório, levando para outro lugar, a máquina escorrega da sua mão, o dedinho estava enganchado ali nas ferragens e, com a máquina caindo, arrancou o dedinho. Ele foi correndo para o hospital e curaram, enfaixaram e tal, mas ele não se conformava. Ele falava, puxa vida, eu sou espírita, eu tenho sido tão bom, tenho praticado tudo que Jesus manda, que os irmãos maiores nos ensinam, eu estou aprendendo, estou tentando praticar, sendo bom comigo mesmo, me perdoando os outros, Por que aconteceu isso comigo? À noite, havia reunião mediúnica, quando ele costumava trabalhar, e ele foi lá, com o braço enfaixado, né? Aí, na hora que manifesta o mentor da casa, ele fala, olha só o que me aconteceu. Eu gostaria, Senhor, por favor, por caridade, me explica por que aconteceu isso comigo, que eu tenho procurado ser bom. Aí o mentor fala, meu filho, se conforme, tenha fé, né? Tenha caridade com você mesmo, você não precisa saber. Ele insistiu. O mentor acabou contando. O que o mentor falou? Meu filho, você quer mesmo ouvir? Quero. Pois bem, você, a encarnação bem próxima ali passada, era senhor de escravos. E na passagem, para ver se estava tudo bem durante o dia, tinha um escravo moendo cana. E ele não estava bem naquele dia. Estava até com o nariz escorrendo, estava doente, com gripe. E você, o que você fez? Por que você está fazendo isso tão devagar? Eu não gosto disso, berrou muito, gritou muito com ele, e você pegou o braço dele e
e morreu. Mas acontece que quando você viu aquele sangue escorrendo, o braço dele como ficou, ele gritando, você se sentiu tão mal que nunca mais, na encarnação que você estava, você dormiu uma noite em paz. Você acordava com sonhos terríveis, um remorso terrível. Ele falou, mas acontece que quando você desencarnou, você estava muito arrependido, muito, muito, muito. E você, então, na hora de reencarnar novamente, depois da sua desencarnação, você pediu para reencarnar, e você ajustou com os mentores da reencarnação, né, os engenheiros da reencarnação, que você queria perder o braço todinho. Você que pediu. Acontece que você tem sido realmente tão bom, tão justo, tão seguidor das leis divinas, que em vez de perder o braço, você perdeu só o dedinho. Olha, quantas vezes nós ficamos reclamando de uma prova, ou seja, uma prova de falta de dinheiro, ou falta de alguma coisa, ou alguma desavença que a gente tem, algum inimigo que persegue. A gente, uma doença, né? Às vezes a gente reclama tanto, 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 não temos resignação e aquilo já está muito aliviado. Nós nem sabemos e aquilo está aliviado, porque o bem que nós praticamos anula o mal que nós já fizemos. Olha que aí está uma coisa na nossa consciência que a gente deve se aplicar muito e fazer o bem, porque ele vai nos salvar. Vai apagar todo o mal. Já pensamos nós, no que nós já fizemos nesses passados, nessas reencarnações que nós já tivemos? A espiritualidade fala assim que tem prova que a gente ainda nem está preparado para passar. Nem está preparado ainda. Foi tão grave o que nós fizemos, a culpa é... Deus não faz ninguém fazer nada, não. Nós é que ficamos com a consciência culpada e pedimos uma reparação, né, do que a gente fez. Mas aí que dá vontade de fazer o bem mesmo, né? Para a gente apagar todo esse mal. Dizem eles que só mais tarde a gente vai poder passar por provas. Aí a gente pensa assim, veja o Chico, que espírito elevado, grandioso, muito grandioso. E quantas provas ele sofreu, não é verdade? Ele era muito doente. Tinha problema no olho, saía até sangue do olho dele. Muitos problemas o Chico teve. Muitas delas por faltas que ele fez lá distante, que ele pediu, que além de fazer a caridade, de nos passar tantos ensinamentos da espiritualidade superior, dele ser o veículo, também passasse as provas para sair liberto, né? E então, temos que viver verdadeiramente a caridade, lembrando de Paulo que diz, não sou eu, mas que vive em mim, é o Cristo que vive em mim. Olha, falar uma coisa dessa, São Paulo falou, é o Cristo que vive em mim. Sem esta caridade, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, né? Alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas se a gente não pratica o amor e a caridade dentro de nós mesmos, nos instantes de supremos testemunhos na fé, né, quando a vida nos trouxer problemas grandes mesmo, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Que aí temos que pedir luz, Senhor. Então vamos, falo isso para mim mesmo, procurar a paz, a luz em nós, através do amor, da caridade praticada. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.